Fala pessoal, mais uma semana, né? A gente contando algumas mentiras sobre o mundo do automóvel antigo. Hoje eu tô aqui tentando organizar a minha biblioteca e eu lembrei de uma coisa muito interessante. Na Automec desse ano, que é uma feira de autopeças que existe no Brasil, em São Paulo, na Automec eu encontrei com um amigo lá, que ele é engenheiro da Motul, e um cara extremamente bacana, que é o Nico de Maria. E aí ele fez uma pergunta pra mim que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele falou assim pra mim: você me indica um livro bom que conta a história da indústria, a indústria de automóveis no Brasil, que conta a história do automóvel no Brasil? E cara, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu tenho mais de 4.000 obras entre revistas do tema, livro. Eu não tinha nada para falar para ele. Eu falei, o que eu vou explicar para ele falar? Olha, compra alguma coisa. E eu tô com esse negócio atravessado até hoje. Aí eu tava arrumando a literatura aqui, eu pensei, bom, tem uma outra coisa que presta. Não existe um compilado tudo numa obra só, mas existem algumas obras no Brasil que eu acredito que dá um pouco de cultura para quem quer aprender sobre a história do automóvel. Então eu separei algumas obras aqui, e a primeira é essa daqui, ó, Indústria Automobilística Brasileira. Esse livro foi publicado pela Anfávia, pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, em 1994, que conta um pouco da indústria de automóveis no Brasil de 57 a 94. Aqui ela separa um pouco sobre a história das suas associadas, lembrando que a Anfávia é a Associação Nacional de Fabricantes, então tem história da Agrale, tem história da Volks, tem história de outras empresas, de todas as empresas que fazem parte da Anfávia. É aqui, por exemplo, que ela conta que a FNM começa em 1938 produzindo motores do Brasil, motores para avião, até 1948, quando acabou a Segunda Guerra, ela se viu obrigada a produzir automóveis. Ela começou a produzir um caminhão, que é aquele caminhão bicudinho, sob licença da Isotta Fraschini, que era uma empresa estatal italiana, que foi abrir falência no começo dos anos 50, então ela produziu, se salvo engano, o livro comenta em 200 unidades apenas daquela unidade bicudinha. Logo depois já pegou os direitos da Alfa Romeo para produzir o FNM. Mas enfim, tá aqui um livro interessante. O autor, se vocês quiserem procurar, é Anfávia, entendeu? E o nome, Indústria Automobilística Brasileira. Tem ele em inglês e tem ele em português. Outra obra que eu acho muito legal é essa daqui, ó. Indústria Brasileira de Autopeças. Conta a história da nossa indústria, obviamente, de autopeças. Esse livro foi bancado pela MAHLE. Aliás, a MAHLE Metal Leve, que é uma empresa que produz pistão no Brasil, ela teve um período que ela publicou muito livro. Eu acredito que eles conseguiram, posso estar falando besteira, que eles conseguiram alguns intermédios da Lei Rouanet, alguns benefícios para poder produzir livros, e saiu muito material legal. Vide as obras do Paulo Scali, vide outras obras que contam a história do automobilismo brasileiro. Mas essa aqui, História da Indústria de Autopeças no Brasil, é um livro literalmente pequeno, ó, editado no ano 2000, 110 páginas. Tem umas coisas aqui muito legais, por exemplo, fala sobre a corrida das carreteiras, fala sobre a importância dessas corridas no Brasil, até para estimular a produção de peça de reparação. Tudo isso é muito legal. No começo, se eu não me engano, ele fala sobre o período artesanal da autopeça no Brasil. Tem até aqui, tem uma foto da General Motors de 1927. Da General Motors do Brasil, de 1927. Então é uma obra que conta a história da nossa indústria de autopeças e indiretamente conta a história do automóvel no Brasil também. Outro livro que eu acho bacana é esse aqui, ó, Salão do Automóvel 30 anos. Também é uma publicação da Anfávia. Esse tipo de literatura que eu estou mostrando para vocês não se encontrava em banca para vender. Então o que acontece é que provavelmente algum evento, algum lançamento, eles apresentavam essas obras, davam para os seus convidados, e isso vai na mão de um, vai na mão de outro, uma hora cai num sebo, que é onde eu sempre apareci e sempre gostei de frequentar. O pessoal chamava a gente de traça de sebo. Eu comprei muita literatura de vendedor, de revista e livro, e eu sempre gostei disso. Essa obra aqui, de 1990, conta a história dos primeiros 30 anos do Salão do Automóvel, porque o primeiro Salão do Automóvel no Brasil foi em 1960. Então,
Tem muita coisa, tem fotografia de todos os salões, falam quais foram os automóveis lançados no Brasil, como é que era o período brasileiro naquela época que pedia esse tipo de lançamento. Então tem coisa bacana que também são fotografias oficiais da Anfávia. Esse aqui eu acho muito legal. Ó. Essa é uma publicação oficial da General Motors quando ela completou 70 anos de Brasil. A General Motors começa no Brasil em 1925, então 70 anos depois é uma publicação de 1995, já vai para 25 anos. Ela tem, por exemplo, a fotografia da primeira sede. Não vai dar para mostrar, eu acho. Aí, ó. A fotografia, ó. Foto da primeira sede da empresa no Brasil, foto deles montando o escritório, foto das primeiras produções da linha de montagem. É a história da Chevrolet, da General Motors no Brasil. E para finalizar, eu deixei esse aqui para o final porque particularmente é um livro que me agrada muito. Esse livro aqui, ó. O Século do Automóvel no Brasil. Uma publicação da Brasinca, quando ela completou 40 anos, que foi em 1989, porque a Brasinca é de 49. Ela conta a história desde quando o Santos Dumont trouxe aquele Peugeot com motor Serpollet, com motor Daimler, com motor Daimler era combustão, que veio em 1891. Conta a história do carro do Rocha, que é aquele, a gente acredita que é um locomobil, um carro a vapor grande que tinha no Nordeste. Conta a história do primeiro salão do automóvel que teve, sem ser o da Anfávia, mas um salão de automóveis que teve nos anos 20 no Brasil. Fala sobre as primeiras publicações. É um livro que, se vocês tiverem que começar por tipo, Songa, qual seria o primeiro livro para eu comprar sobre a história do automóvel no Brasil? Eu indicaria esse livro. Pessoalmente eu gosto muito dele. Essa obra eu ganhei ela em 99. Esse livro eu ganhei em 99, ganhei do seu Geraldo Ferreira. Foi o primeiro livro da minha coleção. E se um dia eu tiver uma biblioteca de acesso público, que eu realmente gostaria, é que a internet, infelizmente a internet acabou com esse tesão, né, de pegar um livro e pegar fotografia e tal. Mas tudo isso que vocês estão vendo atrás de mim é aquilo que a internet precisa para gerar conteúdo para ela, porque a internet não nasceu sabendo. E, enfim, quando eu tiver a minha biblioteca para acesso ao público, ela vai se chamar Geraldo Ferreira, porque foi o seu Geraldo, que era pai de um vizinho meu, do César, em Franca, quando eu morava em Franca. Foi o seu Geraldo que me deu esse livro. E dali eu conheci várias coisas, como inclusive o automóvel Brasinca, que a Brasinca fabricou, o seu modelo Irapuru, que hoje eu tenho um na minha coleção, mas eu comecei essa cachaça, essa ideia de que, já que eu não vou ter dinheiro para ter todos os automóveis que eu quero, não custa nada a gente investir um pouco em literatura, em conhecimento, para poder falar pelo menos bonito para os seus amigos quando a gente sentar para tomar alguma coisa num boteco, beleza? Espero que o pessoal tenha acompanhado, e qualquer outra dica de livro que vocês precisarem, me pede aí que a gente escreve nos comentários, ou se eu tiver aqui, eu posso fazer um comentário sobre eles também, tranquilo? Abração!